Bom dia, irmãos. Bom estar aqui nessa manhã com vocês, né? Ainda mais com toda essa produção aqui, né? Estou me sentindo bem privilegiado aqui na frente das câmeras. Mas, enfim, muito bom estar aqui. Quando a gente vai fazer alguma coisa que outras pessoas já fizeram na sua frente, né? Dar uma aula, qualquer atividade aí onde muitos fizeram até melhor do que você, né? A gente fala em inglês, é uma expressão que diz eu tenho big shoes to fill, eu tenho grandes sapatos para preencher, ou seja, eu espero e oro para que eu possa me sair tão bem quanto outros bons professores que já passaram por aqui, né? Como o Abdênego, o Zambelli, o Rogério, João. E hoje eu vou estar aqui para falar sobre esse tema, sobre a oração. Eu acho que não há melhor maneira de começar a falar sobre esse tema da oração é fazer uma oração a Deus, né? Que Ele nos ensine, nos inspire hoje, nos inspire a continuar a comunicar com Ele, né? Diariamente, ter essa vida diária de oração. Vou pedir para o João, então, orar para a gente. João, pode ser? Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, estarmos juntos e te conhecer mais. E realmente possamos ter um nível de comunhão, também exercitarmos aquilo que o Senhor nos oferece. Então, bom forma de se comunicar contigo, que é a oração, e muitas vezes somos negligentes, que realmente possamos ser estimulados e aprender com que possa decorar seu filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu não poderia estar aqui para falar, né, sobre esse tema de oração sem confessar para vocês que nessas últimas semanas, estudando sobre esse tema, né, me fez muito pensar na minha própria vida de oração. Como falar sobre oração, ensinar sobre oração sem pensar na sua vida de oração? Na minha intimidade com Deus, na minha vida espiritual, como ela é afetada, moldada, enriquecida por essa comunicação com Ele, né? E ao pensar e estudar um pouco sobre essa oração, eu pude concluir que o tema, ele é difícil. Não difícil para definir o que é oração, não é difícil para defini-lo, mas assim, difícil por a gente perceber a nossa pequenez diante dele, né? A minha inadequação. Acho que vai ter muitas palavras aí que eu vou precisar de ajuda para pronunciar, então vocês podem me ajudar aí um pouquinho nessa prática de oração, né? Eu gostaria de já no começo colocar algumas perguntas aqui para vocês, de uma forma bem breve, esclarecer algumas coisas. Eu tinha um funcionário que eu estava evangelizando, conversando com ele um pouco sobre a vida cristã. Ele frequentava a igreja comigo algumas vezes, nunca tinha sido exposto ao evangelho, nunca tinha sido exposto à vida dentro da igreja. E ele fazia umas perguntas, eu lembro, fez algumas perguntas para mim sobre oração bem interessantes, né? Que eu acho que não é exclusivamente de uma pessoa que não é exposta à igreja, mas às vezes as pessoas que estão aprendendo a orar, talvez, né, recém-convertidos, tenham essas dúvidas. Então eu vou colocar essas perguntas para vocês e vocês respondem o que vocês acham sobre isso. A primeira pergunta aqui é: devo ajoelhar, abaixar minha cabeça ou fechar os meus olhos quando eu oro? O que vocês acham? Você quiser. É um requerimento? A Bíblia diz que a gente precisa fechar os olhos, abaixar a cabeça no começo da nossa oração. Né? Se tiver um lugar muito barulhento, muito movimentado, fecha os olhos, para você ter mais concentração. Exatamente isso. Essas são coisas que nós fazemos para evitar a distração, né? Porque quando estamos nos comunicando com Deus, esse ato de abaixar a cabeça, fechar os olhos, ajuda a nossa concentração, né? O nosso foco. E demonstra reverência também, né? Nessa conversa com Deus. Mas não é necessariamente uma prática ou um ritual que devemos seguir, né? Para fazer a oração. A próxima pergunta que eu lembro que o meu funcionário Brian fez para mim, ele perguntou para mim: como que eu começo a oração? Eu falo: Deus, Senhor nosso Deus, Pai. Como você começa a oração? Acho que a gente já ouviu várias coisas, né? Já ouvimos nossos irmãos orarem, então parece que todo mundo tem uma maneira diferente de começar, né? Há uma maneira específica de começar a oração?
conversando com seu pai. Então, na Bíblia, há várias referências ao nome de Deus, né? Nós somos instruídos a começar, sim, com o nosso pai, né? A oração é exemplo disso na Bíblia, mas também há vários nomes que podemos também, né, nos familiarizar com eles, né? E começar a oração assim. A próxima pergunta é: quanto tempo devo orar? Qual a duração da minha oração? A duração importa? Alguém quer comentar sobre isso? Carmen? Significa orar sem cessar. O que significa orar sem cessar? É orar o dia inteiro? Fazer uma oração de pelo menos 4 horas? Desde pequena, eu escuto dizer assim, eu oro 24 horas. Então, eu não tenho um momento específico para a oração, mas eu sempre estou em conexão, em oração com Deus. Exato. Deus, ele responde nossas orações por causa da graça, né, que obtemos através de Jesus. E não por causa da duração das palavras, né, seja ela uma oração de 1 minuto ou uma oração de 1 hora, não é a duração que vai, né, fazer com que Deus responda as nossas orações mais rápido, ou mais eficientemente, ou no escutar melhor, né. A última aqui é: como eu devo terminar as minhas orações? Isso a gente também escuta pessoas terminando de diferentes maneiras, né? Em nome de Jesus, amém. O que vocês acham sobre isso? Há alguma coisa, algum requerimento aí de como devemos terminar as nossas orações, fechar a nossa conversa com Deus? Precisa ter uma palavrinha mágica, né? Uma palavrinha mágica? Se não tiver, Deus não responde. Bom, a gente escuta muito amém, né? Amém é essa palavra que é derivada da raiz em hebraico da palavra confirmado, né? Ou sustentado, talvez o Júnior pode confirmar isso pra gente, né? Que significa assim seja. Amém significa é verdade. É verdade. A pessoa fala assim, em verdade vos digo. Amém, amém, lego em mim. Então, é uma boa palavra para terminar as nossas orações, é até mesmo concordar com a oração dos outros, né? Ou afirmar as orações dos outros. Não existe uma maneira específica de terminar a oração, mas é sempre bom terminar as nossas orações lembrando por que oramos. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, oramos para a sua glória. Então, por isso que há esse hábito, esse costume de sempre terminar falando em nome de Jesus, né? A oração, ela é parte de muitas religiões, né? De vários grupos religiosos, não só de nós cristãos. E às vezes, muitas dessas outras religiões, esses outros grupos, a fazem, né, de uma forma bem consistente. A gente não pode negar que existe uma grande dedicação de certos grupos religiosos à oração. E eu acho que é até triste ver como algumas lições que nós podemos aprender com esses grupos, né? No que se diz respeito à consistência, à frequência, o fervor que eles se dedicam à oração, né? E dentre esses grupos que eu estou dizendo aqui, eu cito, por exemplo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, né? E a dedicação que eles têm à oração. Eu lembro, um exemplo que veio à minha cabeça aqui, que eu fiz uma viagem de 10 horas de avião. 10 horas no avião. E quando a gente estava embarcando, tinha um grupo muito grande de judeus ortodoxos, né? Já no aeroporto você já viu eles fazendo oração. Eu falei, como que vai ser isso? Eu fiquei impressionado, abismado de ver que durante aquelas 10 horas no avião, de 1 em 1 hora, um se levantava e se dirigia até a parede do avião ali perto do banheiro e ficavam ali orando. Era certinho, toda hora, na hora, vinha um, levantava e fazia as orações ali dentro do avião durante o percurso inteiro de 10 horas. Quer dizer, que dedicação essa, né? Então, mas o que é a oração? Como podemos defini-la? O que é a oração para nós cristãos, né? Esse estudo de hoje foi baseado, eu estudei muito nesse livro aqui de Tim Keller, que fala sobre a oração. Aqui está em inglês, mas existe em português também. Tim Keller, Oração é o título dele. E eu vou estar compartilhando com vocês aqui algumas das definições que ele nos dá sobre esse tema de oração. Só mais uma pergunta com relação à oração que eles fazem muito. Por que eu devo orar se Deus já sabe todas as coisas? Exatamente. Acho que a gente vai responder isso aqui durante o percurso da aula, que acho que isso vai ser respondido. Bom, enfim, Tim Keller nesse livro dá uma definição que eu gostei muito sobre o que é oração, né? Ele diz: a oração é o meio pela qual Deus nos dá muitas coisas inimagináveis.
A oração faz possível Deus nos dar muitas coisas do que desejamos. É a maneira como conhecemos a Deus, a forma como finalmente tratamos Deus como Ele realmente é, Deus. A oração é simplesmente tudo o que devemos ser e fazer na vida. Devemos aprender a orar, então, né? Temos que aprender a orar, diz Tim Keller. Há outras definições também, várias outras em relação à oração. Eu compartilho aqui com vocês mais algumas delas. Eu gostei muito dessa também, que diz que a oração é como uma resposta pessoal a Deus, né? Uma comunicação pessoal com Deus, seja ela verbal ou não verbal. Né? Às vezes oramos em voz alta, às vezes oramos em silêncio, né? Essa resposta, né, devido ao nosso conhecimento de Deus e o que Ele é. Todo ser humano, de alguma forma, ele tem algum conhecimento de Deus disponível para ele, né? Ele pode escolher e ignorar esse conhecimento, mas de alguma forma todo ser humano tem um senso que há uma força maior, né? Num plano maior, que é infinitamente maior do que ele, e que de alguma forma a gente precisa se comunicar com esse ser maior, né? A oração é uma tentativa, então, de responder a esse poder maior e nos conectarmos a Ele. Mesmo talvez que a motivação ou o senso de necessidade de orar é o que, né, leve a oração. O que rege a oração de muitas pessoas, às vezes, é o interesse pessoal, né? É um desejo egoísta, é uma necessidade, uma vontade própria, desesperadora no momento de tragédia, de doença, né? Então muitas vezes a motivação é essa. E acho que isso não é muito diferente das nossas vidas aqui, mesmo nós como cristãos, às vezes, né, uns com vários tempos de igreja, já com, né, uma experiência de oração, às vezes a nossa vida de oração ela é mais baseada nos acontecimentos, nas necessidades que aparecem, né? Mas quando a gente busca ouvir e aprender o que as Escrituras nos ensinam, né, o que o Espírito de Deus dentro de nós nos diz, a nossa visão do que é oração e para que serve a oração, ela pode ser um pouco clarificada e corrigida, né? Eu quero compartilhar aqui mais uma definição aqui nesse slide que diz que a oração é continuar uma conversa que Deus iniciou através da sua palavra e da sua graça para conosco, que nos leva a um completo e transformador encontro com Ele. E como consequência desse encontro, né, com Ele, a oração nos faz amadurecer, nos faz crescer no nosso conhecimento dEle, aumenta a nossa intimidade com Ele. Então, sendo assim, o poder das nossas orações, né, ela não vai se basear nas técnicas, nas palavras, na eloquência, nos nossos esforços, mas sim no nosso conhecimento de Deus. Quanto maior esse conhecimento, né, quanto maior essa intimidade, mais frutífera a nossa oração, né, e maiores e mais significativas mudanças que ocorrem na nossa vida. Eu às vezes presencio, escuto, tenho a oportunidade de estar orando com alguém que você sente uma intimidade que eles têm com Deus na oração deles, né? Isso para mim é extremamente inspirador. Me motiva a querer conhecer mais Deus dessa maneira, né? Para poder ter esse diálogo, um diálogo tão natural com Ele, né? Então é isso que isso significa. Alguns reformadores, alguns teólogos, né, também definem a oração como um reformador escocês, John Knox, diz que a oração é uma séria e íntima conversa com Deus. Um teólogo reformador bem conhecido aí, John Calvin, né, João Calvino em português, ele diz que é uma íntima conversa dos crentes com Deus, uma comunhão dos homens com Deus, uma comunicação interativa, né? Então, se é interativa, quer dizer, Ele fala conosco, nós falamos com Ele e vice-versa, né? Então, como descrevemos essa interação, essa conversa com Ele? Como que ela pode acontecer? Vou esquecer de trocar o slide aqui. Há duas características dessa interação com Deus. Uma é instintiva, quando essa conversa pode ser algo inato do homem, no sentido de que, como eu falei, há algo já dentro de nós, do homem, mesmo conhecendo ou não a Deus, mesmo o conhecimento dele ser bem obscuro, ou talvez até inexistente, de comunicar com Deus, né? Não é incomum ouvirmos pessoas, né, ao nosso redor, mesmo evangélicas ou não, em momentos difíceis, às vezes de tragédia, falar: ai meu Deus, nossa, vamos,
Vamos orar, ou nós temos que orar por isso, que Deus nos escute, né? Alguma coisa assim. Nos Estados Unidos é muito comum, extremamente comum, quando acontece qualquer tragédia nacional, seja um tiroteio numa escola ou qualquer coisa, a gente escuta muito dos políticos: nossos pensamentos e nossas orações estão com as vítimas, nossas orações estão com as vítimas, vamos orar pelas vítimas, assim, isso é muito comum. Tanto é que, oh meu Deus, nossa, que Deus nos ajude. Então essa relação instintiva, né, de não necessariamente ter um conhecimento do que é oração, mas mesmo talvez não conhecendo a Deus, numa hora ali de necessidade, né, fazer alguma coisa. Júnior? A oração que todo ateu faz, que incrédulos também fazem, geralmente é quando o avião está caindo. Meu Deus! Meu Deus, é o que mais se escuta, né? As últimas palavras das pessoas. Agora, de um outro lado, há também um dom espiritual, no sentido de, quando há um encontro e conhecimento de Deus, a oração se torna essa conversa contínua com Ele, uma conversa que Ele iniciou, como eu digo. Então, se essa é uma conversa que Ele iniciou, então a nossa oração é a resposta a Ele, né? Nós temos que escutar a conversa dele e aprender como responder a Ele. Mas por que então precisamos responder nessa conversa que ele iniciou? Porque Ele é um Deus pessoal, né? É uma conversa, Ele é um Deus pessoal. E a gente vê isso num exemplo da oração de Jesus, na comunicação de Jesus com o Pai ali em João 17. Queria que a gente abrisse as Bíblias então, em João 17, versículos de 1 a 10. Se alguém puder ler para a gente, né, esse relato, essa oração de Jesus, essa comunicação de Jesus com Deus. João 17, 1 a 10. Alguém achou? Poderia ler para a gente? Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. A gente vê então aqui essa conversa íntima de Jesus com o Pai, né? A gente é bem claro escutar essa oração, esse diálogo, né? Essa interação dele. E a gente pode chamar isso como um discurso divino, né? Onde Jesus aqui olha para os céus, se dirige novamente ao Pai, né? Um exemplo de que o diálogo realmente existe com Deus. Ele fala com Deus, mas Deus também fala com ele, porque se cremos que Deus existe e que Ele age, né? O falar é uma ação também, né? Então Ele pode sim falar conosco, né? Nós vemos aqui também que essa comunhão entre Deus Pai e Deus Filho deve ser a mesma, o exemplo do que a nossa comunhão com Deus Pai tem que ser. O parâmetro bíblico que nos diz que devemos meditar na palavra dele, as Escrituras, né? E até que possamos responder a ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, está ali em Salmos 86, que diz assim, né? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu possa te louvar de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu espírito. E esse louvor a Deus através da comunicação, da oração, é o exemplo aqui que a gente está vendo aqui em João 17, né?
louvá-lo também através da nossa oração. Na Bíblia, tem vários exemplos de pessoas que tiveram essa intimidade com Deus, né, que conversavam com Deus, e tinham as suas orações respondidas, né? A gente vê muito isso. E um exemplo que eu gostaria de citar aqui é ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E citar assim, algumas peculiaridades da oração do apóstolo Paulo. Quando Paulo orava por ele próprio, por seus amigos, seus companheiros de missões ali, né? Ele tinha algumas características que nos chamam a atenção aqui, né? Ele não faz nenhuma petição para mudança nas circunstâncias e dificuldades que ele tinha. A gente sabe que Paulo e todos os seus companheiros ali passaram por várias provações, né, no ministério. Sofriam ameaças, perseguições, prisões. Porém, a gente vê que nas orações de Paulo, ele nunca pede por um imperador melhor, ele não pede por melhores condições, proteção ou por comida, né? Não seria errado pedir por essas coisas, né, nas nossas orações, porque Paulo mesmo sabia do exemplo que Jesus tinha dado sobre como orar. Ele mesmo, em 1 Timóteo, fala sobre, né, expressar e colocar para Deus as nossas necessidades. Porém, quando a gente olha, quando a gente lê as orações de Paulo, a gente vê o que realmente ele priorizava nas orações dele, né? E o que seria isso? O que ele priorizava na sua comunicação com Deus? Se alguém puder abrir para a gente em Efésios 1,18 e ler esse versículo para a gente. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Conhecê-lo mais, conhecer a Deus melhor, né? Diz esse versículo. Ter os olhos do coração aberto, ter nossos olhos iluminados e coração aberto para que a verdade nos penetre, né? Penetre nos nossos corações, para nos tornarmos uma completa e nova criatura, né? Paulo vê essa nova vida em Cristo, né, como crucial, como importante, mais valorosa ou mais valiosa até do que qualquer mudança nas circunstâncias e aflições que eles passavam, né? Então, você ali não vê a oração, né? Paulo usando a oração como um amuleto, né? Para conseguir as coisas que ele queria ou as coisas que ele desejava, né? Mas sim ele usava como um meio de obter mais de Deus, da plenitude de Deus, né? Dos benefícios da vida interna com ele, né? Agora, talvez a gente não pode conversar ou falar sobre a oração sem ver assim, um modelo bíblico para ela, né? E acho que o modelo, um exemplo bem conhecido de muitas pessoas, quando o tema é oração, é a oração do Pai Nosso. Acho que muitos nós cristãos e também muitos não cristãos podem falar essa oração que está ali em Mateus 6, versículos 9 a 13, até de cor, né? Será que nós podemos falar essa oração juntos, recitá-los, a oração do Pai Nosso? Eu não tenho um slide para ela. Será que a gente consegue falar a oração do Pai Nosso de cor? Vamos lá? Como é que começa? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje. Exato. Carmen, como termina a oração? Eu sei que há variações, né? Mas para sempre, amém. Algumas Bíblias omitem, né? Pois teu reino, poder, a glória para sempre, amém. Porque alguns manuscritos não trazem esse finalzinho que é lá de 1 Crônicas. Porque algum copista colocou isso lá no 7º século, 8º século. Exato. Então eu gostaria de... João. Exatamente, recitam, exatamente.
Eu gostaria de alguns minutos aqui olhar para essa oração do Pai Nosso, né, em certos pedaços aqui, né, e compartilhar com vocês o que alguns dos grandes teólogos, professores, reformadores aí diziam sobre a oração e concordavam sobre ela, né, sendo esses reformadores aí, Agostinho, Lutero, Calvino, né, mais precisamente, o que eles dizem sobre esses trechos do Pai Nosso e o que cada trecho pode nos ensinar, né, para que possamos, né, modelar as nossas orações no Pai Nosso, né. Eu vou começar ali com a primeira frase do Pai Nosso, né, que diz: Pai Nosso que estás nos céus. Então, aqui no começo dessa oração, desse modelo de oração dado por Jesus para nós, a palavra Pai, Deus, Senhor, né, é a primeira coisa que a gente vê. Então, a gente vê que antes mesmo de começar ou continuar a nossa conversa com Deus, há um chamado para reconhecer esse status dele de pai, né? E nós de filhos. Não poderíamos começar essa oração, por exemplo, por que não poderíamos começar essa oração falando Senhor Juiz? Porque ele também é um juiz, né? Mas a gente nunca escuta alguém começar a oração chamando ele de juiz, né? Nós somos ensinados antes de proceder, começar chamando ele de pai por causa desse status, né, que temos, né, fomos adotados como filhos e reconhecer isso, né, então por isso que é muito comum, típico a gente escutar o pai, né, Senhor, Deus, começar a oração assim. A próxima frase aqui dessa oração é: santificado seja o teu nome. Nós temos aqui essa primeira petição, né, na oração, somos instruídos a fazer, né? Aqui vemos que somos instruídos a expressar o nosso desejo para que o nome de Deus seja reconhecido, glorificado em todo mundo, né? Santificado seja o seu nome. Santificar o nome de Deus não é meramente viver uma vida correta, mas também não é só viver uma vida correta, mas ter no coração essa grande alegria, gratidão em relação a Deus e demonstrar isso também, né? Esse maravilhoso senso da beleza de Deus. O próximo verso aqui diz: venha a nós o teu reino. É a segunda petição que nós vemos aqui na oração do Pai Nosso. E somos instruídos a reconhecer, ou melhor ainda, pedir o senhorio de Deus sobre todas as áreas das nossas vidas. É incluir em nossas orações um pedido para que Deus estenda sobre as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos compromissos, né? O senhorio dele. Demonstrar em nossas orações um desejo que a vida futura com ele, né, que a Bíblia nos diz, de paz e de justiça, possa vir, né? E que esse futuro reinado seja assim, né, o ápice, né, do que ele já começou nas nossas vidas anteriormente. A próxima frase no Pai Nosso diz: seja feita a sua vontade. Essa afirmação que a vontade dele crucificará a nossa vontade, né? Nesse terceiro pedido, nós vemos aqui uma petição para que obtenhamos a graça para poder lidar devidamente com as adversidades, doenças, pobreza, todas as aflições e sofrimentos que passamos, né? Reconhecer aqui que a divina vontade dele é melhor, né? A sua vontade seja feita, não a minha, né? Que essa vontade dele crucifique a nossa vontade. Reconhecendo de novo aqui que ele é Pai. E quando a gente fala seja feita a tua vontade, a gente só pode falar isso se a gente reconhece que realmente ele é o nosso Pai, né? Somente quando a gente tem ele como nosso Pai é que a gente pode pedir graça para lidar com os nossos sofrimentos, né? Com paciência e piedade. Agora a gente pode perguntar assim: será que a vontade, podemos ter certeza que essa vontade de Deus, que a vontade dele é realmente perfeita e confiável? Como podemos ter certeza disso? A gente viu ali que Jesus mesmo, na oração dele, ele usou essa frase do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Então, como que a gente pode ter certeza que essa vontade é confiável? Porque o próprio Jesus ali no jardim do Getsemane, sobre circunstâncias bem piores do que nós já passamos na vida, ele fez essa oração, né? Então, submeter as nossas vontades a Ele, né? Os nossos sentimentos,
a Ele. Então, essas são as 3 primeiras frases ali do Pai Nosso. Essa parece que é a mais difícil, né, Diego? Essa é a mais difícil. Seja feita a tua vontade. A gente vê a nossa, né? Sempre. A ordem dessas 3 petições no Pai Nosso, né, nessa primeira parte do Pai Nosso, a gente vê que é inteiramente sobre Deus, sobre o Pai, né? Aqui é glorificando Ele e reconhecendo o senhorio dele, né? As nossas necessidades aqui no começo da oração, ela não domina a oração, né? A gente não começa a oração já pedindo, colocando as nossas necessidades perante Ele, não. A gente sempre começa reconhecendo a glória dele, né? Reconhecendo como Pai, dando a honra devida a Ele, né? E demonstrando nosso desejo por Ele. Mas também nas próximas partes aqui, nesses próximos trechos do Pai Nosso, Jesus agora vai nos ensinar a trazer perante o Pai, o trono de graça dele, a lista aí das nossas necessidades, do que precisamos, né? Que ele coloca nessas próximas frases aí do Pai Nosso, né? Como um frame, uma moldura, né? Uma ordem de como isso deve acontecer, né? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Que é a 4ª petição aqui na oração do Pai Nosso. Aqui nós temos a instrução, então, de trazer perante o Pai as nossas necessidades, o pão diário que precisamos, né? Mas ao fazer isso nas nossas orações, é importante lembrar, assim, de uma coisa muito, muito importante que Provérbios 30, 8 e 9 nos diz. Se alguém pudesse abrir ali para a gente em Provérbios 30, 8 e 9, nessa questão de trazer as nossas necessidades perante o Pai, o que Provérbios diz sobre isso ali? Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem as riquezas, dai-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Porque empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Eu vou repetir então isso, porque eu acho isso muito bonito, né? Essa instrução de quando estamos em oração a trazer as nossas necessidades, né, para Deus. Como fazer isso? Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Pobreza para que eu não tenha que roubar e vir a desonrar o nome de Deus, e nem riqueza para que eu não te deixe ou não te negue dizendo quem és tu. Então, o que estamos pedindo, né? Quais são essas necessidades? Estamos pedindo as necessidades mesmo ou estamos pedindo para o nosso próprio bem, para o nosso próprio engrandecimento, né? Oi? O pão da vida. Eu acho que assim, no pedido... Exato. Incluir talvez esse pedido aí do pão da vida, né, do pão nosso de cada dia, uma dimensão social também, porque para ter o pão diário, o pão da vida, o que a gente precisa ter para ter o pão? Comunhão com Deus. Mas para comprar o pão a gente precisa do quê? Trabalho. Padaria. Padarias abertas, né? A gente precisa de mais o quê? Fertilizante. A gente precisa de muita coisa. Muita coisa. A gente precisa de uma economia boa, porque numa economia boa vai haver emprego, né? Para termos o sustento, para conseguir o pão diário. A gente precisa de um país justo, né? Também. Educação, uma sociedade justa. Então, tudo isso pode fazer parte da nossa lista também, né? Quando estamos orando ao Pai. Hoje, principalmente, né? Olha a situação que nós vimos na Ucrânia hoje, né? Então, assim, essa justiça social também é uma necessidade, né? Para que as pessoas tenham o pão de cada dia. Júnior? Tem que lembrar que nessa época aí não havia supermercados, padarias, Carrefour, e a população, a sua grande maioria, era gente pobre. E eles, muitas vezes, não tinham o que comer. Jesus, algumas vezes, tinha lá 5.000 pessoas ali. Alguém tem alguma coisa aí? Olha, não tem. Então, essa dependência diária era colocada assim em Deus. E com as coisas básicas, o pão, a comida básica deles ali era o pão, que muitas vezes eles não sabiam de onde que ia chegar esse. Interessante a gente depender diariamente. A nossa tendência é, Deus, me dá aqui a compra do mês.
Exatamente. O próximo trecho aqui na oração diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a dos nossos devedores. Nessa quinta petição que vemos aqui no Pai Nosso, a gente encontra a questão do nosso relacionamento com Deus, como também o nosso relacionamento com o próximo, com os outros. Essa petição parece que é quase que um desafio ao nosso orgulho, né? É um teste à nossa realidade espiritual aqui, né? Temos aqui um chamado à confissão. Se achamos esse processo de confissão e arrependimento, né? De confessar ao próximo, perdoar o próximo, né? Reconhecer as nossas falhas também. Se achamos isso assim um processo incômodo, traumático, desconfortante, que nos diminui, então acho que os nossos corações não estão corretos diante do Pai, né? E não teremos essa oportunidade de experimentar a confiança que o Evangelho nos proporciona. Se confissões e arrependimentos aí não estão regularmente acontecendo na nossa vida, né? Intimamente com Deus, em oração e com o nosso próximo, e produzindo alegria nas nossas vidas, então talvez a gente ainda não entendeu o que é salvação, que vem através da graça de Deus, né? Que é a essência da nossa fé. Jesus sempre faz uma conexão, né, do relacionamento de Deus com o nosso relacionamento com o outro. Se a gente não vê o pecado e não busca o perdão de Deus, como seremos capazes de buscar um relacionamento com o próximo e perdoar aqueles que cometem erros contra nós, né? Então, assim, isso chama a nossa atenção aqui para isso, né, nesse trecho do Pai Nosso. E o próximo trecho diz: e não nos deixe cair em tentação. Essa petição faz uma distinção aqui, né? Que eu gostaria de fazer uma distinção aqui nessa petição de não nos deixar cair em tentação, que a gente não é um pedido para não ser tentado, né? É um pedido aqui para não cair nas nossas tentações. Muitas vezes a Bíblia descreve tentação como assim uma maneira de, né, nos nossos sofrimentos e dificuldades, né, é como se a gente passasse por uma fornalha aí onde muitas vezes as nossas impurezas das nossas almas, né, são queimadas e consequentemente produz mais humildade, mais fé e mais amor, né? Porque é através das tentações e das dificuldades que, né, nós somos provados e podemos até crescer na nossa intimidade com Deus. Cair em tentação, né, seria entreter e considerar a ideia de sucumbir ao pecado, né, e dar vazão a ele. Riquezas, poder, influência nos tentam assim no sentido de nos fazer pensar que não precisamos de Deus e da salvação dele, e também, por outro lado, a pobreza, as aflições, o desespero nos fazem, por outro lado, a desanimar e perder a esperança e criar até um rancor que pode nos distanciar de Deus. Então, há vários testes ou tentações que experimentamos, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, e seja vivendo em prosperidade ou em necessidade, né, que orar pedindo forças aí para resistir às tentações ao nosso redor é importante também, para que não caiamos. Próximo trecho aqui no Pai Nosso, né, que é a sexta petição, talvez possa ser uma sétima também, né, porque ela é parte da de cima aí, né, diz: mas livra-nos do mal, do maligno, né, a proteção para que o mal externo não nos atinja. Essa petição aí adicional é um pedido, uma petição para uma proteção contra tantas forças aí malignas que operam ao nosso redor no mundo, né? Eu hoje lembro de novo, né, a Ucrânia e o que acontece ali, né, a ação maligna que está acontecendo ali. Tantas pessoas perdendo suas vidas, tantos crentes ali sofrendo. Então, assim, acho que deve ser a parte do Pai Nosso aí que, né, esse modelo do Pai Nosso que os cristãos ali estão mais orando hoje, né? Livra-nos do mal, do maligno, da ação maligna que a gente sabe muito bem que é real e que opera, né, no mundo, né? Agora, o último trecho ali, né, adicionando o
o comentário que o Júnior fez, né, que foi adicionado depois, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembrança para descansarmos com tranquilidade. Então, apesar de todas as necessidades que temos, apesar de todas as aflições que passamos, que podemos e devemos, né, trazer perante o trono de graça do nosso Pai em oração, a gente termina a oração aqui reconhecendo e lembrando que a gente pode descansar nele, né? Ele é o Pai Celestial, Ele conhece as nossas necessidades, quer um relacionamento conosco e podemos então, né, dar a glória a Ele por esse reino que é dele e que nada vai tirar desse reino dele, né? Como a Bíblia nos diz. E após as nossas súplicas e petições, voltamos assim, terminamos a oração nessa grande verdade, descansando nessa grande verdade da suficiência de Deus, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Acho muito bonita essas palavras aqui. Agora, algumas considerações aqui, né, na nossa conclusão. É importante ressaltar nessa oração do Pai Nosso, né, esse modelo que nós estamos vendo aqui, que ela não nos limita a orar usando exatamente sempre essas mesmas palavras, né? Ela nos ensina um conteúdo, uma forma, uma ordem, né, um guia que mostra a importância de certos tópicos e também o espírito que nós devemos ter quando oramos, né? As palavras, inevitavelmente, vão ser diferentes, né? Quando nós oramos. O sentido delas talvez não varie muito, as palavras podem variar. Essa oração do Pai Nosso, a gente tem que, né? Seria beneficial mantê-la em mente, assim, como um modelo para que a gente, de vez em quando, ajuste as nossas orações a ela. Esse modelo de reconhecer Deus no começo, trazer as nossas petições e, mais uma vez, reconhecer o senhorio dele, né? A gente pode perceber também, na oração do Pai Nosso, que ela está usada na forma do plural. Sendo assim, vemos que a oração ela não é um ato somente privado, particular, para ser exclusivamente feita em segredo, né, ou sozinho. Tem um aspecto corporativo da oração, ou algo que devemos fazer em comunidade, como igreja também. Devemos sim orar, né, uns com os outros. Talvez de uma maneira mais formal, nos nossos cultos, né, nos nossos encontros, dependendo da situação, mas também informalmente, durante a semana, com os nossos irmãos, amigos que sabemos que estão passando por algum problema, necessidades. E por que devemos fazer isso em comunidade? Somos uma comunidade que ora? Somos uma igreja que ora uns pelos outros? Por que devemos fazer isso? Se o propósito das nossas orações é continuar uma conversa com Deus, e se o propósito de continuar essa conversa com Deus é porque nós queremos conhecê-lo melhor e ter mais intimidade com Ele, então esse ato, essa comunicação pode e deve também acontecer em comunidade, e uns com os outros. Ao orar com os outros, a gente conhece aspectos de Cristo, né? Ao ouvir e se comunicar e ter essa intimidade, ver a intimidade de outros também com Ele nas suas orações, a gente conhece aspectos de Cristo que pode se aplicar ao nosso crescimento com Ele. Por exemplo, eu tenho amigos, pessoas que eu conheci, que desenvolvi bons relacionamentos com eles, mas ao ver eles com outras pessoas, em grupos, em encontros, na igreja, isso com outros amigos, né, num aspecto mais social, em comunidade, me ajudou a conhecê-los melhor. Eu não conheço alguns amigos só por causa do meu tempo exclusivo com eles. Alguns amigos eu conheço quem eles são, como eles são, por causa do tempo em comunidade com eles. E eu acho que a gente pode aplicar isso também. Podemos sim conhecer mais de Cristo, mais de Deus, ao ter esse tempo em comunidade, orando juntos, né?
quando vivemos assim, num relacionamento genuíno com Deus, como nosso Pai, nós vemos que no nosso interior, a gente sempre deseja orar, devemos sempre desejar orar quando temos esse relacionamento. Não porque nada no exterior esteja nos influenciando ou nos pressionando para fazer isso, mas desejamos assim, temos que desejar fazer isso naturalmente, mesmo nos tempos de dificuldade ou em tempos onde há um deserto espiritual, né? Porque isso acontece, né? Lembrando que esse desejo por oração nas nossas vidas, né, interior, não é um desejo individualista, não deve ser uma busca só individual ou solitária, né? Trabalhar e desenvolver esse desejo deve acontecer assim ao participar da igreja, na meditação da palavra dele, na comunhão com os irmãos, né, e que esse desejo, né, seja despertado em nossas vidas, né? É a minha oração contínua, né, para que eu entenda a relevância, a importância da oração na minha vida, que a meditação na palavra dele, a comunhão com os irmãos, o meu envolvimento com a comunidade de Cristo, mas a minha oração me leve a uma intimidade maior com ele, né? E a minha oração para que a igreja também, para que todos nós aqui possamos ter isso, experimentar isso nas nossas vidas. Eu acho que a gente não poderia terminar esse tempo aqui falando de oração sem orar. Silenciosamente dessa vez, individualmente agora, ter um momento assim onde possamos, né, nos achegar ao trono dele, reconhecer a glória, a majestade dele, agradecê-lo por nos buscar, por querer estabelecer esse relacionamento com a gente. Então eu vou pedir assim que no próximo minuto aí, nos próximos 45 segundos aí, que a gente abaixe nossas cabeças e vamos assim buscar a Deus, nos aproximar dele, exaltando ele pelo Pai que ele é, pela salvação que temos em Cristo, e esse relacionamento, essa interação que ele tanto deseja ter conosco. Esse cântico fala muito ao meu coração e eu gosto muito dele. Queria terminar aqui nosso momento junto, assim, fazendo essa oração através da música, que pode ser feita assim também. Então, vamos cantar com os nossos corações, clamando ao Senhor e terminando o nosso tempo juntos aqui, meditando nas palavras desse cântico. Não sei quantos conhecem, mas a gente pode cantar 2 vezes aí, ele é bem curtinho, e assim terminamos então. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver.
nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Amém. Deus nos abençoe. Tenha um bom domingo, irmãos.